Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar uma jornada bem interessante para entender o que o jeito único de uma criança caminhar pode nos contar sobre o corpo dela. É, basicamente uma história contada pelos movimentos, não por palavras. Essa é a grande questão, né? O que a caminhada de uma criança pode de fato nos dizer sobre o corpo dela? Porque, vamos combinar, andar é muito mais do que só ir de um ponto para o outro. É quase como uma assinatura biomecânica, sabe? Cheia de pequenas pistas sobre força, equilíbrio, sobre a estrutura toda do corpo. E para a gente conseguir desvendar um pouco desse mistério, o nosso foco hoje vai ser um caso real, a história do Leonardo, um garotinho de 6 anos. É através dele que a gente vai conectar dados que, à primeira vista, parecem super complexos a uma jornada humana que é bem fácil de acompanhar. Então, a nossa análise vai ser dividida em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a questão principal, depois ver como a tecnologia ajuda a achar as pistas. Aí vamos conectar os pontos e, por fim, descobrir qual é o caminho para a estabilidade. Ok, vamos lá. Mergulhando na primeira parte. Para a gente entender o jeito de andar do Leonardo, primeiro a gente precisa conhecer as condições por trás dos padrões de movimento dele. O laudo do Leonardo aponta para um quadro de hipotonia leve. Para ficar mais fácil de entender, é só pensar nos músculos do nosso corpo como se fossem elásticos. Na hipotonia, é como se esses elásticos estivessem um pouquinho mais frouxos, sabe? Com menos tensão. E isso, claro, acaba impactando diretamente a estabilidade do corpo. E junto com a hipotonia, a análise também identificou hipermobilidade, principalmente na região do quadril. Faz todo sentido, né? Se os músculos são como elásticos mais frouxos, as articulações acabam tendo uma liberdade de movimento maior do que o normal. É mais uma peça fundamental nesse nosso quebra-cabeça. Certo, mas como que se sai de uma observação geral para um diagnóstico tão preciso? Bom, é aí que a tecnologia entra com tudo, transformando essa análise numa verdadeira investigação de detetive. Foram usadas algumas ferramentas bem avançadas. Testes funcionais, como o agachamento em uma perna só, que mostram como está o controle dos músculos e nervos. A baropodometria, que é basicamente um mapa super detalhado da pressão embaixo dos pés. E também sensores que a gente veste para rastrear cada detalhezinho da caminhada. Tudo isso para ter dados concretos, sem achismos. Beleza, agora com todos esses dados na mão, a gente entra na fase das revelações. É aqui que vamos começar a ver como uma pequena instabilidade numa parte do corpo pode criar um efeito dominó que vai descendo até chegar lá nos pés. Esse conceito é a chave de tudo. O nosso corpo não funciona com peças isoladas. Pelo contrário, ele é como uma corrente, onde um elo mais fraco acaba afetando a corrente inteira. No caso do Leonardo, como a gente vai ver agora, a origem de tudo está lá em cima, nos quadris. E olha só a primeira grande pista aqui. Num teste bem específico, a rotação para dentro do quadril esquerdo do Leonardo bateu 70 graus. O valor de referência é 50, ou seja, bem acima. Um número maior nesse caso significa menos firmeza, o que confirma, com dados, aquela hipermobilidade que é a raiz do problema. E se liga em como essa hipermobilidade aparece na prática. Durante um simples agachamento numa perna só, a pelve do Leonardo caiu 15 graus do lado direito. 15 graus. Isso é mais que o dobro do limite de referência, que é de 6 graus. É um sinal muito claro de que os músculos não estão conseguindo estabilizar o quadril como deveriam. E o que tudo isso causa no dia a dia? O famoso in-toeing, aquele jeito de andar com os pés virados para dentro que muita gente chama de andar de pombinho. Então, o ponto mais importante aqui é entender que isso não é um problema do pé. É, na verdade, uma estratégia super inteligente do corpo para compensar a instabilidade que começa lá em cima, nos quadris. A análise da pisada, com ele parado, mostra mais uma camada dessa compensação. Dá uma olhada nesse gráfico. Mais de 70% do peso do corpo do Leonardo fica concentrado na parte de trás dos pés. É quase como se o corpo dele estivesse se inclinando um pouquinho para trás, buscando um ponto de maior equilíbrio para lidar com aquela instabilidade do quadril. E quando ele está em movimento, essa compensação fica ainda mais nítida. Lembra que o lado direito era o que tinha a maior queda do quadril? Pois é, olha só os números. O pé direito tem uma área de contato maior com o chão. É como se ele se espalhasse mais para criar uma base mais larga, mais segura. E o resultado disso, a pressão máxima é menor. É uma adaptação brilhante do corpo para se proteger. Depois dessa investigação toda, a gente não para só no diagnóstico, né? A parte mais importante é o que fazer com essa informação. Então vamos para a nossa última parte e ver como essa análise toda nos mostra um caminho de ação e, claro, de esperança. A grande notícia é que o prognóstico é muito bom. O corpo de uma criança tem uma capacidade incrível de amadurecer e se adaptar.
Então, uma melhora natural já é esperada. Mas o relatório deixa bem claro, não se deve apenas esperar. Uma estimulação precoce pode acelerar e muito esse processo. E a melhor parte é que as recomendações são pura diversão. A sugestão é focar em atividades lúdicas, em esportes, em treinos de coordenação. O segredo é transformar o fortalecimento e o controle do corpo numa grande brincadeira. Desse jeito, o cérebro da criança aprende de forma natural, quase sem perceber, novos padrões de movimento que são muito mais eficientes e estáveis. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O caso do Leonardo mostra de um jeito incrível como entender a biomecânica nos mínimos detalhes, desde um grau de rotação no quadril até a pressão embaixo do pé, nos permite fazer intervenções que não só corrijam o jeito de andar, mas que podem, de verdade, destravar um potencial de movimento mais livre e confiante para a vida inteira.